Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E hoje vou falar de uma coisa que nunca falei aqui no canal: novelas bíblicas. Então, se você também é apaixonado pelo tema teledramaturgia, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo a partir de agora. Tem que ativar o sininho de notificações. E se você tá curioso para saber o que eu achei até agora da novela Gênesis, fica comigo, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou contar tudo pra vocês o que eu achei dessas primeiras semanas da nova novela bíblica da Record. Não sai daí! Eu fui criado num ambiente muito religioso e a maioria das histórias bíblicas que estão sendo retratadas na novela Gênesis eu já conheço muito bem. Por isso me chamou a atenção essa trama que conta desde o início da humanidade, né, desde a criação do primeiro homem, da primeira mulher, até todas as passagens de Gênesis que vão completar na novela 7 fases diferentes. É uma trama grandiosa, com 250 atores no elenco, em 150 capítulos, uma coisa que eu achei muito legal, porque eu acho que as novelas anteriores da Record eram muito megalômanas em questão de tamanho, né, muito grandes. E claro, tem um elenco gigantesco, mas se justifica, porque em cada fase o elenco vai modificando. E essa coisa também de a cada 1 ou 2 semanas trocar a história, né, mudar de fase, eu achei mais dinâmico e me atraiu também o fato de ser assim, nesse estilo. Então, ver retratado na televisão, né, com atores de carne e osso, interpretando as histórias que eu lia quando eu era criança, mexe até com o lado de memória afetiva, né, na minha mente, porque quando eu era criança eu realmente estudava a Bíblia, eu lia muita coisa. Então a história de Adão e Eva, o dilúvio, a Torre de Babel, tudo isso eu lia quando eu era criança, ou liam pra mim, e é muito legal ver retratado agora na televisão. Eu realmente não sou fã das histórias bíblicas da Record, eu vou explicar porque no finalzinho desse vídeo, mas vamos então à minha opinião, né, a minha avaliação de Gênesis nessas primeiras semanas desde o dia da estreia, que foi em 19 de janeiro. Então a novela começou com a primeira fase do Éden, né? Onde iniciou ali mostrando os dinossauros, uma coisa que a Bíblia não comprova, que realmente houve dinossauros na Terra. Isso é uma coisa mais de ficção, né? As pessoas acreditam nisso, que os dinossauros existiram antes dos seres humanos, mas a Bíblia, pelo menos o que eu li, não fala sobre isso. Então, esses dinossauros, essa época dos dinossauros é totalmente dizimada. Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, num paraíso maravilhoso, um lugar paradisíaco, cheio de paz, de tranquilidade, uma vida eterna, sem morte, sem doença. Adão e Eva ali convivendo só com os animaizinhos. E primeiro é criado Adão, depois Deus faz Eva da costela de Adão, até que a mulher, a primeira mulher, ela é tentada por Satanás, né? Que no formato de um lagarto se transforma, ou melhor, no formato de um lagarto vai lá tentar Eva, dizer que ela pode ser como Deus, que ela pode ver as coisas, porque no início eles estão peladinhos ali, né? Eles não têm esse discernimento de que eles estão nus e que aquilo é vergonhoso, porque no início nada era vergonhoso. Então eles podem comer de todo o fruto ali do Jardim do Éden, menos do fruto proibido, que muita gente acredita que é uma maçã, mas a Bíblia não especifica que era uma maçã. Então, na história eu achei muito legal que eles criaram uma fruta genérica, uma fruta azul ali, porque não tem essa confirmação de que é uma maçã. E aí a Eva come e dá um pedaço pro Adão, que é cúmplice dela na história, e aí começa toda a desgraça da humanidade, né? Entra o pecado no mundo e aí tudo acontece. Então, nessa primeira fase, o que eu me lembro é que Satanás utilizou da cobra, né, pra falar com Eva, mas na história é um lagarto que depois Deus amaldiçoa e se transforma numa cobra. Na Bíblia fala que já era uma cobra que tinha patas, e aí o castigo era que ela começasse a rastejar, perdesse as patas, e por isso que a cobra é um ser rastejante hoje em dia. E aí vem as dores de parto, né? Entra na terra o pecado, a doença, a morte. Adão e Eva têm dezenas de filhos. Não são citados todos os filhos de Adão e Eva na trama, mas eles tiveram muitos filhos, mas os que são citados é realmente Caim e Abel. É uma história pesadíssima,
né? O Caim é um irmão invejoso do Abel, que é um filho super amoroso e um adorador de Deus, assim, muito sincero. E o Caim, ele tem inveja, porque ele acha que Deus só aceita os sacrifícios do irmão e tal, mas isso é porque Deus conhece o coração de Caim, sabe que ele não é uma pessoa do bem. Então, para mostrar para Caim como ele deve ser, ele aceita apenas os sacrifícios do irmão. Isso acaba criando, né, uma inveja, fazendo crescer uma inveja enorme no Caim, que acaba por assassinar o seu próprio irmão. Então essa história me lembra muito bem, eu achava impressionante essa história, e ver na telinha me deixou muito satisfeito, porque eles não inventaram muita coisa, fizeram ipsis-literis como tá na Bíblia. Eu gostei das interpretações, eu gostei muito da Juliana Boller, que não teve grandes oportunidades na Rede Globo fazendo a Eva. Acho que ela entregou emoção em determinados momentos, principalmente na morte do primeiro filho dela, né, que é o Abel, quando é assassinado pelo Caim. Os atores que fizeram o Caim, eu achei legal a escalação, porque eu gosto muito do ator que faz o Abel e eu não gosto do ator que faz o Caim. Então, como os dois personagens têm esses polos distintos, né? Um é o invejoso, filho da mãe, e o outro é super querido e tal. Eu achei que combinaram os personagens com os atores. E aí depois, claro, né, o Caim acaba casando com uma das irmãs pra povoar a terra, e aqui é a questão do incesto, o primeiro incesto na história da humanidade. Mas, enfim, não tinha como não ter esse incesto, né, gente? Senão a história não aconteceria, a humanidade não nasceria, né, não povoaria a terra. Essa foi a primeira fase de Gênesis e eu achei bem bacana. Aí veio a segunda fase, a fase do dilúvio, de Noé, né, com seus 3 filhos e sua esposa, que são tementes a Deus, e ele precisa construir uma arca enorme, salvar um par de cada animal que tem na terra, porque Deus vai mandar um dilúvio que vai destruir toda a imoralidade da terra, todas as pessoas que não acreditam em Deus, que zombam de Deus, né? Então não é prega, avisa para as pessoas não acreditam, e aí vem o dilúvio, as pessoas que têm fé, né, basicamente a família de Noé e todos os animais do planeta entram na arca e se salvam. Também é uma história que eu gostava bastante. O Oscar Magrini entrega um Noé, que eu gosto, né? Eu gosto do Oscar Magrini interpretando quando entrega um bom papel pra ele, uma boa direção. Ele não teve muita sorte nos últimos trabalhos, principalmente depois que ele saiu da Globo, mas eu acho ele um ator legal, assim. E como eu gosto muito, acho bem fascinante a história de Noé, também contribuiu pra eu curtir o Oscar Magrini nesse personagem. E aí nós entramos na terceira fase, que é a fase da Torre de Babel, que acabou recentemente com o Pablo Moraes e a Francisca Queiroz protagonizando. O Pablo Moraes faz o Enoque, né, que é o protagonista dessa fase, que é um homem, no início temente a Deus, mas ele confunde um pouco as coisas, e para provar que ama a Deus, resolve construir uma torre enorme, né, a conhecidíssima Torre de Babel da história da Bíblia, uma torre que chega até os céus para glorificar a Deus. Só que Deus não pediu nada disso, e Deus conversava com as pessoas naquela época, e ele dizia o que ele queria, o que ele não queria. Então, segundo a Bíblia, para quem acredita, né, nas histórias da Bíblia, que aquilo realmente aconteceu, antigamente Deus tinha uma relação muito mais íntima com as pessoas. Ele falava com as pessoas ouviam a voz de Deus. Então não tinha motivo para as pessoas fazerem coisas erradas, porque o próprio Deus conversava com elas. Então Deus não queria nada daquilo, e aí Enoque inventou aquilo por conta própria, arregimentou um monte de gente para construir a tal Torre de Babel. Só que foi uma confusão tão grande, né? Deus não queria, então para dar um castigo para Enoque, para todas as pessoas que estavam com a megalomania, né? A ganância de construir aquele negócio para chegar até Deus, lá na ponta do céu, ele começa a confundir a língua das pessoas, para as pessoas realmente não se entenderem e a tal da torre não ser construída. E a partir desse episódio é que começa a existir línguas diferentes na Terra, os diversos idiomas que a gente conhece hoje. Português, inglês, espanhol, italiano, árabe. Porque antigamente, no tempo bíblico, bem no comecinho, todos falavam a mesma língua. É por isso que quando a gente se refere a Babilônia ou Torre de Babel, é confusão, sinônimo de confusão, né? Tanto que a gente teve 2 novelas aí, Torre de Babel, que era uma loucura, né? Acontecia muita coisa louca. E se referia também ao shopping, aquela confusão toda, então tem a ver com isso. E Babilônia também, que era uma novela muito doida, cheia de personagens, cheia de maldade. Então tem sempre essa referência aí da Torre de Babel bíblica.
É uma fase que eu não curti tanto, eu acho legal a história da Torre de Babel e tal, mas inventaram algumas coisas ali. A mãe de Enoque não é muito citada na Bíblia, não falam o nome dela. Colocaram ali meio que um incesto, um complexo de Édipo entre a mãe e o filho. A mãe parece estar apaixonada pelo filho, é obcecada, e aí Satanás fica atrás dela, tentando ela, transforma ela numa deusa. Umas coisas que eu não lembro de ter lido na Bíblia, então assim, não curti muito essa fase. E aí nós estamos numa fase, que é a quarta fase, que eu não tô assistindo, que eu não tenho interesse, que é a de Ur dos Caldeus. Eu não me lembro quase nada dessa fase. Tô achando interessante até os atores, eu vi algumas cenas, tem Camila Rodrigues, tem Maria Joana Chiappetta, tem a Branca Messina, que é uma atriz maravilhosa, que eu acho que ela nunca fez televisão, uma atriz de cinema, que faz a esposa do Ângelo Paes Leme, que é o protagonista, mas não é uma fase que me chame a atenção. Agora, a quinta fase eu tô bem curioso, então, terminando o Ur dos Caldeus, eu quero acompanhar a fase de Abraão, porque é uma história muito interessante, a história de um homem que já era muito velho, tinha quase 100 anos, e não tinha filhos, a esposa também tinha quase 100 anos, e ela tinha problema para engravidar, então ela entrega a sua serva, né, pro marido, para ela gerar um filho dele, e depois disso, por causa da fé de Abraão, Deus acaba operando um milagre ali, fazendo com que a própria Sara, a esposa de Abraão, engravide com mais de 100 anos. Aí ele tem um filho muito amado, chamado Isaac. Para provar a fé de Abraão, Deus manda o Isaac matar o próprio filho em sacrifício. Mas eu vou dizer o que acontece. Eu não vou dizer o que acontece pra vocês, tem que assistir pra ver. É uma história assim pesada, mas bonita e que não tem um final tão trágico quanto a gente imagina, mas vale a pena acompanhar. E também na fase de Abraão, que tem Ló. A história de Ló com a sua esposa gananciosa, materialista, que acaba virando uma estátua de sal, onde a imoralidade, né, a obscenidade começa a aparecer muito na Terra, em Sodoma e Gomorra, que são duas cidades que são sinônimos de devassidão sexual. Tanto que as próprias filhas de Ló, ele tem duas filhas, elas tentam dormir com o próprio pai, fazer sexo com o próprio pai. Então, assim, essa história eu quero muito assistir, porque eu tenho uma lembrança de uma dramaticidade que eu assisti, né, na época que eu ia na igreja, que as pessoas interpretavam de uma cena da esposa de Ló virando estátua de sal. Foi muito bem feito aquela dramaticidade, era como se fosse uma peça, um teatro, assim, que eu assisti. Eu acho que isso vai ficar lindo, maravilhoso na televisão, então tô muito curioso pela história de Abraão. Aí tem a sexta fase e a sétima fase, que eu acho que são histórias muito legais também, mas se trata de Jacó, que foi pai de José do Egito. E aí a Record já produziu uma minissérie em 2013, protagonizada pelo Rick Tavares, fazendo José do Egito jovem, depois o Ângelo Paes Leme, que fazia par romântico com a Maitê Piragibe. Foi uma minissérie muito legal, teve uma boa audiência na Record. Então acho que não me desperta esse interesse em assistir de novo a mesma história. Então eu vou pular a história de Jacó e a história de José do Egito, porque eu já a assisti. Porém, acho que tá super bem produzida a novela Gênesis. Está com uma audiência enorme, altíssima, de 16 pontos. A Record tá super feliz com isso, só que já tá querendo fazer cagada e aumentar a trama que teria, né, a princípio, 150 capítulos. Então a Record, ela precisa aprender que, às vezes, quando você tá ganhando, você não deve mexer no time, tipo, nem pra esticar, nem pra diminuir. Segue o fluxo, entendeu? Segue o planejamento, termina a novela com 150 capítulos, procura produzir uma outra coisa no nível dessa novela, pra substituir. E é isso, tem que parar com essa palhaçada de esticar. Acaba cansando o público que já não gosta. Tipo, eu, por exemplo, eu não vou assistir esse tipo de novela. Por que eu tinha implicância com novela bíblica? Justamente porque eram os mesmos figurinos em todas as tramas, mesmo cenário, mesmos atores, parecia as mesmas interpretações, então parecia sempre tudo igual e era cansativo. E eles criavam muitas histórias também para transformar as histórias bíblicas em novelas. Novela é uma coisa muito grande. Então acho que se mantivessem minisséries seria ideal, seria perfeito, porque a Bíblia tem histórias incríveis, que seriam minisséries maravilhosas, com 10, com 20 capítulos. Tem a história de Daniel na Cova dos Leões. Daniel tem várias histórias, a Cova dos Leões é só uma dentro da história dele, da trajetória dele, e é um personagem muito legal. Tem a história de Paulo de Tarso, que é ótima.
A história de Jó. Gente, Jó tem uma história linda de fé. Tem também o Rei Salomão. Parece que a Record tava querendo fazer uma novela sobre o Rei Salomão e agora eu acho que foi adiada, porque a próxima novela da Record vai ser Rei Davi, um remake, um reboot de uma minissérie que também já teve, tá? O Qual José do Egito. Enfim, eles podiam fazer minisséries, sabe? Minisséries de histórias ótimas que a Bíblia tem. Eu assistiria várias coisas ali. Mas novela não. Nem Jezabel, que é uma história que eu tenho fascinação. Eu tentei assistir, eu não consegui. Eu não passei de 2 capítulos. Porque era tudo muito repetitivo, pra mim era muito cansativo. Claro que o povo da igreja, os evangélicos, né, os fiéis do Bispo Macedo estão adorando, não se importam porque nem assistem outras coisas, né? Tem preconceito com as novelas da Globo, com outras novelas de outras emissoras, da Band, por exemplo, talvez novelas portuguesas também não assistam. Então eles só têm aquilo, eles gostam de novela, mas a igreja fala que não pode ver Globo, que não pode ver outras novelas. Aí eles se apegam a essas tramas bíblicas. E eu também não tô achando ruim Gênesis, porque não é uma novela que parece querer evangelizar. Conta a história da Bíblia, acredita quem quer. Quem já é da igreja se identifica também, como eu me identifiquei com as histórias que eu conhecia do passado, que eu já li. Agora, quando são tramas, tipo Amor Sem Igual, disfarçadas de uma coisa moderna para evangelizar, eu tenho ranço, eu tenho muito ranço. Amor Sem Igual, aquele final, gente, foi uma vergonha, foi um deboche, sabe? Com quem tava acompanhando uma trama que não era bíblica, porque já tava cansado das tramas bíblicas da Record. Então, quem não vai pra igreja, não é evangélico, às vezes gosta das novelas da Record que não são bíblicas, sentem falta, né, dessas novelas. Aí pega, começa a acompanhar e aí fazem essa palhaçada da prostituta que se redime e vira evangélica. Vai se catar, né, Record? Eu detestei aquele final de Amor Sem Igual. Se você gostou, se você é fiel da igreja, me desculpe, não é nada pessoal, mas eu tenho motivos fortes pra dizer que aquilo foi uma grande palhaçada. Mas pra quem gosta, fica aí, né? O gosto é de cada um. Então, gente, essa é minha opinião sobre Gênesis. Eu achei simpática a novela, de tudo o que eu vi até hoje, assim, da Record, em termos de novela bíblica, é o que eu menos achei ruim. Claro que eu não vou assistir tudo, porque eu não tenho nem paciência, eu não gosto da Record como televisão. Por N motivos, eu acho que é uma mega emissora que tinha tudo pra estar ali em segundo lugar, pertinho, junto com a Globo, mas tá muito mais preocupada em evangelizar e fazer esse sensacionalismo do que uma programação de qualidade. Não me odeiem por essa minha opinião, é uma opinião pessoal, tá? Eu respeito quem gosta. Eu acho que você só não pode ser alienado e mente fechada para outras coisas e nem chamar a Globo de lixo. Porque se falou Globo lixo, já cai no meu conceito também, nem precisa assistir isso aqui, tá bom? Bom, gente, mas é isso. Essa foi a minha opinião. Eu fiz uma coisa meio corrida, porque senão ia ficar um vídeo longo se eu falasse cada detalhe do que eu acho. E se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha esse canal, se inscreve, muito importante a sua inscrição se você ainda não for inscrito. E comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!